Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o irmão Adenilton e quero pedir que deixe aí o seu like, comenta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas através desse conteúdo abençoado por Deus. Hoje o tema será a ansiedade à luz da palavra de Deus. Nós sabemos que vivemos em uma geração da pressa. Hoje, milhões de pessoas é impactada diariamente com a questão de viver apressado, né? Há uma comparação constante entre uma pessoa e outra, e isso gera e promove ansiedade na mente e nos corações dos habitantes desse planeta. A gente sabe também que existe o medo do amanhã, aquele pensamento: será que amanhã vai dar certo? Será que aquele meu projeto vai prosperar? A pessoa fica querendo ter o controle sobre a situação o tempo todo. E o que a Bíblia diz sobre isso, né? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 25. E você vai perceber que Jesus, ele fala da seguinte forma: não andeis ansiosos pela vossa vida. A palavra ansiosos pela vossa vida significa mente dividida. É você ficar com a sua mente entre o hoje e o amanhã, né? Porque nós sabemos que a ansiedade, ela é o excesso de futuro, e Deus vai nos trazer aqui o antídoto para lidar com essa situação que tanto apavora e que tira a paz interior de milhões de brasileiros. Aqui no verso 27 está escrito da seguinte forma: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Ou seja, para entendermos melhor, um côvado equivale a 45 centímetros. Imaginamos que uma criança de 10 anos de idade, se ela querer, por exemplo, crescer 45 centímetros naquele dia que ela está vivendo, ela vai conseguir? Ela não vai. Jesus está dizendo assim: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado à sua vida? Ou seja, independente da pressa, independente do que esteja passando na sua mente, no seu coração, ninguém consegue acrescentar nada na sua vida se aquilo não estiver sob o seu controle. Porque devemos entender que há situações que está somente no controle de Deus e que foge do nosso domínio. Há coisas que eu não consigo controlar, há coisas que, por mais que eu queira, não está sobre o meu domínio. E quando entendemos isso, devemos agora olhar para Deus e descarregar em Deus toda a nossa ansiedade, lançar em Deus toda a nossa ansiedade, né? Porque a ansiedade, irmãos, é um esforço improdutivo, né? É um esforço improdutivo. Se nós olharmos aqui no verso 33, ainda do livro de Mateus, no capítulo 6, está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, diante de toda circunstância, de todo medo, né? De toda ansiedade, aí o Senhor vem dizendo pela palavra, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Ah, mas e a minha situação? Se eu for buscar primeiro o reino de Deus, quem vai resolver a minha situação? A Bíblia diz que quando nós colocamos Deus como centro da prioridade, e nós priorizamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Não é você ignorar o problema, a Bíblia não pede para nós ignorarmos a situação que estamos vivendo, mas nós temos que ter a consciência que a Bíblia nos ensina a confiar em Deus para enfrentar, para passar em meio a esse problema com o coração em paz, com o coração tranquilo, né? A gente vai ver aqui que buscar a Deus é o antídoto, é aquilo que nos traz a paz, paz essa que excede todo entendimento. Aqui a gente vai ver uma referência que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, que está no capítulo 4, no verso de número 6. O apóstolo Paulo escreve da seguinte forma: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Percebe? O apóstolo Paulo não pede, não diz para ignorar o problema, né? Ele diz assim: tá vendo essa situação que está te colocando esse medo, essa insegurança, essa falta de paz? Leve ela para Deus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e deposita em Deus essa situação. E qual vai ser o resultado disso se nós fazermos igual o apóstolo Paulo está dizendo? Olha só, está escrito assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha que impactante e maravilhoso o que diz a palavra, né? Então a gente percebe que quando nós levamos para Deus, ele vai guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, e a ansiedade não vai ter o domínio sobre a nossa mente, tá? Outra referência que está aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 5, no verso de número 7, né? O peso que não foi feito para você, tá? Então, Pedro escreve da seguinte forma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra lançar significa arremessar, significa descarregar, como eu havia falado. Ou seja, a ansiedade é um peso que não é responsabilidade de nós, ela não nos pertence. Então você foi chamado para obedecer, você não foi chamado para carregar o universo sobre os seus ombros, né? E é por isso que temos que ter confiança para com Deus. A Bíblia, ela foi escrita mais ou menos por média de 40 autores, pessoas essas que passavam por situações difíceis, né? A gente vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi passou por inúmeras tribulações, mas Davi passava orando, jejuando e buscando a Deus, porque ele sabia que Deus era o centro e podia resolver os problemas. Homens como Jó, temente a Deus, passou situações que talvez nenhum de nós suportaríamos. Perdeu a riqueza, perdeu sua família, a sua saúde carnal foi comprometida, mas ele manteve a integridade da alma e a fidelidade em Deus, e Deus o restituiu e o abençoou, né? Então, quando nós depositamos em Deus as nossas ansiedades, Deus, ele é suficiente para acalmar os nossos corações, e a paz que excede todo o entendimento, Deus vai colocar em nosso coração, em nossa mente, e teremos confiança para passar no meio da tempestade, andando sobre as águas e seguro na mão do Criador, que é o Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, nós temos que compreender que a depressão que tanto assola a humanidade é um excesso do passado. O estresse que tira a paz das pessoas é um excesso de problemas atuais. E a ansiedade, que é o tema que estamos falando, é um excesso do futuro. Devemos pegar tudo isso e entregar nas mãos de Deus, para que Deus se compadeça e resolva a nossa vida. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve em nosso canal, compartilha para mais pessoas ser abençoada, e você também estará ajudando o nosso canal. Deixo aqui o meu forte abraço e desejo que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, hoje e eternamente, de forma poderosa. Recebe a bênção do Senhor e fique em paz, e receba meu abraço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe.